Esperar nunca é fácil. Para o coração humano acostumado a querer respostas rápidas e soluções imediatas, o tempo de espera parece uma prova difícil de suportar. Vivemos em um mundo que valoriza a pressa, o resultado instantâneo, o agora. Mas o tempo de Deus não segue o ritmo da nossa impaciência. Ele é perfeito, nunca se adianta, nunca se atrasa. Quando Deus nos pede para esperar, Ele não está nos punindo, está nos preparando. Muitas vezes confundimos silêncio com ausência. Pensamos que se Deus não respondeu, ainda é porque Ele não está ouvindo. Mas a verdade é que o silêncio de Deus é cheio de propósito. É nesse silêncio que Ele trabalha nas profundezas da nossa alma, moldando nossa fé, fortalecendo nosso caráter e alinhando o nosso coração ao dele. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3:11 que Deus fez tudo formoso em seu tempo. Isso significa que há beleza até mesmo no tempo da espera. Cada estação tem o seu valor. Cada pausa tem o seu motivo. O tempo de Deus é pedagógico, é a escola onde aprendemos a confiar, a depender e a descansar nas promessas do Pai. Em Salmo 37:7 está escrito: Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites, por causa daquele que prospera em seu caminho. Esperar no Senhor é um ato de fé, é declarar: Senhor, eu confio mais no teu tempo do que na minha pressa. É reconhecer que Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte da pintura. Quantas vezes nos sentimos frustrados porque algo não aconteceu do jeito que esperávamos? Quantas vezes oramos e parece que o céu ficou em silêncio? Mas se olharmos para trás, perceberemos que cada demora de Deus tinha um propósito: proteger-nos, amadurecer-nos ou conduzir-nos a algo melhor. Ele sabe o que faz. Ele nunca perde o controle. A espera não é um espaço vazio, é um campo fértil onde a fé cresce. Enquanto esperamos, Deus não está parado. Ele está trabalhando nas circunstâncias, nas pessoas e principalmente em nós. É no tempo da espera que aprendemos que fé não é apenas crer que Deus pode fazer, mas também confiar quando Ele decide não fazer ainda. Por isso, se você está em uma fase de espera, não desanime. O mesmo Deus que fez promessas é fiel para cumpri-las. O que Ele começou, Ele terminará. Como diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus não é perda de tempo. É o tempo em que Ele nos prepara para o melhor que ainda virá. Há uma história na Bíblia que ilustra com clareza o perigo de não saber esperar. A história do rei Saul, em 1 Samuel 13. O povo de Israel estava prestes a enfrentar uma batalha contra os filisteus, um exército numeroso e poderoso. O profeta Samuel havia dado uma instrução clara. Saul deveria esperar 7 dias, até que ele chegasse para oferecer o sacrifício ao Senhor e buscar sua direção antes da guerra. Mas os dias foram passando, o exército inimigo se aproximava e os soldados de Saul começaram a ficar com medo. Alguns fugiram, outros murmuraram. O ambiente era de tensão e desespero.
E quando o 7º dia chegou, Samuel ainda não havia aparecido. Saul olhou ao redor, viu o povo se dispersando, sentiu o peso da responsabilidade e tomou uma decisão precipitada. Ele mesmo ofereceu o sacrifício, algo que apenas o profeta podia fazer. Pouco tempo depois, Samuel chegou, e ao ver o que Saul havia feito, disse: Agiste como tolo. Não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, mas agora o teu reino não permanecerá. 1 Samuel 13, 14. Um ato de impaciência custou a Saul o seu reinado. Ele perdeu o favor de Deus porque confiou mais na própria pressa do que na promessa divina. Saul achou que o atraso de Samuel significava o silêncio de Deus, mas na verdade era apenas um teste de obediência e confiança. Essa história nos lembra que muitas vezes, quando Deus nos pede para esperar, Ele está observando o nosso coração. Ele quer saber se confiamos nele mesmo quando nada parece acontecer. A espera revela a verdadeira fé, aquela que não depende de resultados imediatos, mas se ancora na fidelidade de Deus. O erro de Saul é o mesmo que tantas vezes cometemos. Deixamos que o medo dite nossas decisões. Mas a fé verdadeira diz: ainda que eu não veja, eu confiarei. Quando tentamos antecipar o tempo de Deus, perdemos a bênção que Ele estava prestes a liberar. Por isso o Senhor nos chama a permanecer firmes, mesmo quando tudo parece parado. Como está escrito em Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes o maior ato de fé não é agir, é esperar. E quem aprende a esperar no Senhor nunca será envergonhado, pois o tempo dele é sempre o tempo certo. Esperar em Deus não é apenas um exercício de paciência, é um ato profundo de fé e rendição. No silêncio da espera, Deus trabalha em áreas da nossa vida que a pressa nunca alcançaria. Ele não se apressa porque sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto nós vemos apenas o tempo passando, Ele vê o coração sendo preparado, o caráter sendo moldado e a fé sendo amadurecida. A verdade é que Deus usa o tempo de espera como uma ferramenta de transformação. É ali, quando todas as portas parecem fechadas, que Ele nos ensina o valor da dependência. Quando não temos mais controle, quando já não sabemos o que fazer, aprendemos a olhar para o alto e dizer: Senhor, eu confio em Ti. É no deserto da espera que nascem as maiores revelações espirituais, porque a voz de Deus se ouve mais claramente quando o barulho da nossa ansiedade se cala. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, 25: Mas se esperamos o que ainda não vemos com paciência, o aguardamos. Esse versículo mostra que a esperança verdadeira só é provada quando ainda não vemos o cumprimento da promessa. A fé não é acreditar depois que acontece, é crer antes mesmo quando tudo parece contrário. Deus não está apenas preparando a bênção, Ele está nos preparando para ela. Muitas vezes queremos que Deus mude a situação, mas Ele quer primeiro mudar o nosso coração. Antes de colocar algo em nossas mãos, Ele quer garantir que nossas mãos estejam prontas para segurar. Antes de nos levar a um novo lugar, Ele quer ter certeza
de que aprendemos o que precisávamos no lugar onde estamos. A espera é o processo entre a promessa e o cumprimento, e cada processo carrega em si um propósito divino. Em Tiago 1:4 está escrito: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, a paciência é o instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Quando esperamos com fé, a alma aprende a descansar, o orgulho se dobra e a confiança floresce. O tempo de espera não é tempo perdido, é o solo onde a fé cria raízes profundas. Assim, em cada momento de espera, escolha confiar. Escolha crer que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E quando a promessa finalmente se manifestar, você perceberá que o tempo não atrasou, apenas amadureceu o milagre. A palavra de Deus é o nosso refúgio em tempos de espera. Quando o coração se cansa e a fé parece vacilar, é nas Escrituras que encontramos força para continuar. A Bíblia está repleta de promessas que nos lembram que o tempo de Deus é perfeito e que Ele jamais se esquece dos que nele confiam. Em Salmo 27, 13, 14, o salmista declara, com convicção: Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Sê forte, e que o teu coração tenha bom ânimo. Espera, pois, no Senhor. Essas palavras revelam um segredo espiritual. A espera não é um período de inatividade, mas de coragem e esperança. O salmista não diz: senta e desiste, mas sê forte e espera. Esperar exige força, porque é um ato contínuo de confiança em meio ao silêncio. Deus usa a espera para nos ensinar o que a pressa nunca revela. É fácil louvar quando tudo dá certo, mas é na demora que aprendemos a adorar de verdade, não pelo que Deus faz, mas por quem Ele é. O louvor no meio da espera é o perfume mais precioso diante de Deus. O profeta Isaías também nos lembra do poder da espera. Em Isaías 40:31 lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa passagem não é apenas uma promessa, é uma revelação. O ato de esperar em Deus não nos enfraquece, nos renova. Enquanto o mundo corre e se exaure, aqueles que confiam no Senhor encontram descanso. Esperar não é ficar parado, é permanecer em fé, alimentando o coração com a esperança que vem do alto. E ainda em Lamentações 3:25-26 está escrito: Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Essas palavras são bálsamo para o coração aflito. Elas nos lembram de que o silêncio de Deus não é rejeição, mas gestação. Ele está formando algo invisível, preparando algo maior do que imaginamos. Por isso, quando a espera se prolongar, agarre-se à palavra. Leia-a, declare-a, viva-a. Cada versículo é uma âncora para o coração cansado. O mesmo Deus que falou a Davi, a Isaías e a Jeremias, é o mesmo que hoje sussurra ao seu espírito: Não temas, eu estou contigo. O que prometi, eu cumprirei. E quando a promessa se cumprir, você verá cada segundo de espera valeu a pena.
Senhor meu Deus e meu Pai, Tu que conheces o tempo certo de todas as coisas, hoje eu me coloco diante de Ti, não para pedir pressa, mas para pedir paciência. Ensina-me a esperar. Mostra-me como descansar em Teu tempo, mesmo quando o meu coração quer correr. Ajuda-me a crer que o Teu relógio é perfeito e que nenhum segundo da minha vida foge do Teu controle. Senhor, Tu sabes o quanto é difícil esperar. Às vezes o silêncio parece um muro e o tempo parece um peso. Há dias em que oro e não ouço resposta, e tudo dentro de mim grita por uma solução imediata. Mas eu sei que Tu não estás distante, Tu estás trabalhando. Ainda que meus olhos não vejam minha fé, me lembra que Tu és fiel e nunca deixas de agir. Pai, se este tempo de espera faz parte do Teu plano, então dá-me graça para permanecer firme. Se há lições que preciso aprender, ensina-me com amor. Se há orgulho que precisa morrer, quebra-me com ternura. Se há medo que me impede de confiar, arranca-o do meu coração. Purifica minhas intenções, alinha meus desejos aos Teus, e faz de mim uma pessoa moldada pela paciência e pela fé. Quando eu olhar ao redor e vir outros avançando enquanto eu permaneço parado, dá-me um coração grato e contente. Lembra-me, Senhor, que cada jornada tem o seu tempo e que o Teu caminho para mim é único e perfeito. Não permitas que eu me compare, nem que inveje, mas que eu celebre o que estás fazendo na vida dos outros, confiando que o Teu agir também virá sobre mim na hora certa. Senhor, quando o desânimo tentar me visitar, fala comigo. Quando a dúvida me cercar, renova a minha esperança. Quando eu pensar em desistir, lembra-me que a Tua fidelidade nunca falha. Ensina-me a esperar, não com frustração, mas com fé, não com medo, mas com confiança, não com impaciência, mas com adoração. Hoje eu coloco o meu tempo em Tuas mãos. Coloco também meus planos, meus sonhos e minhas lágrimas. Eu sei que tudo que vem de Ti chega no momento exato, nem antes nem depois. Por isso, enquanto espero, escolho Te louvar. Enquanto espero, escolho descansar. Enquanto espero, escolho crer que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus, o Senhor do tempo e da eternidade, eu oro e Te agradeço. Amém. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Oramos, clamamos, esperamos, e nada muda. Mas o que não percebemos é que enquanto pensamos que nada está acontecendo, o céu está em movimento. O silêncio de Deus nunca significa ausência, significa trabalho secreto. Ele está operando nas raízes no invisível, nas partes que os olhos humanos não podem ver. O silêncio é a linguagem com que Deus ensina os seus filhos mais maduros. É nele que aprendemos a discernir a sua voz sem depender de sinais visíveis. Quando tudo está calado, a fé precisa falar. Quando as respostas não chegam, o coração aprende a confiar. É nesse espaço, entre o já e o ainda não, que Deus transforma não apenas as circunstâncias, mas o próprio ser. O profeta Jeremias experimentou esse silêncio e declarou, em Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Essa frase não vem de um lugar de conforto, mas de dor. Jeremias viu destruição, lágrimas e ruína, mas escolheu esperar com esperança.
O silêncio de Deus o ensinou a olhar além da superfície e ver a fidelidade divina no meio do caos. Da mesma forma, o silêncio de Deus tem o poder de revelar quem realmente somos. Quando as respostas demoram, os disfarces caem, a fé se prova genuína, as motivações se purificam, o orgulho é desfeito. Ele usa o silêncio para lapidar nossa alma, remover o que é superficial e nos preparar para uma intimidade mais profunda com Ele. Quantas vezes, depois de um tempo de silêncio, olhamos para trás e percebemos que o maior milagre não foi a bênção que recebemos, mas a pessoa em que nos tornamos durante o processo. O silêncio é o fogo purificador, onde o ouro da fé é refinado. E quando o silêncio termina, já não somos os mesmos. Estamos mais fortes, mais humildes e mais próximos do coração do Pai. O salmista escreveu em Salmo 41: Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus sempre se inclina. Mesmo quando parece distante, Ele está perto, atento, trabalhando em detalhes que não imaginamos. Por isso, se o céu parecer silencioso, não desista. O silêncio não é o fim da história, é o intervalo onde Deus está preparando o som do próximo milagre. Depois de entender que o silêncio de Deus também fala, o passo seguinte é aprender como esperar, não com ansiedade, mas com fé, não com reclamações, mas com gratidão, não com desespero, mas com esperança viva. A forma como esperamos revela o tipo de relacionamento que temos com Deus. Quem confia no amor do Pai espera com paz, mesmo sem entender o caminho. Esperar com fé é crer que Deus continua no controle, mesmo quando o cenário parece contrário. Esperar com gratidão é reconhecer que, mesmo sem a resposta que desejamos, Ele já nos sustentou até aqui. Esperar com esperança é levantar os olhos para o futuro e declarar: o melhor ainda está por vir. Essas três atitudes, fé, gratidão e esperança, são as chaves que transformam o tempo de espera em tempo de crescimento. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:12: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa é a postura do coração maduro: alegrar-se, ser paciente e permanecer orando. A esperança não é negar a realidade, é enxergar acima dela. É olhar para o invisível e confiar que Deus está tecendo algo bom, mesmo quando o fio parece solto. A gratidão, por sua vez, muda completamente a atmosfera da alma. Quando paramos de focar no que falta e começamos a agradecer pelo que já temos, o peso da espera se torna mais leve. Cada dia passa a ser uma oportunidade de perceber a bondade de Deus nas pequenas coisas, no respirar, no acordar, no recomeçar. Agradecer durante a espera é dizer: Senhor, eu não tenho tudo o que quero, mas tenho tudo o que preciso, porque te tenho a ti. E a fé é o fio que nos mantém ligados ao coração de Deus. A fé nos faz andar quando não vemos o chão, nos faz continuar quando o tempo parece parado. Como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé não exige explicações, apenas confiança. Por isso, escolha esperar com um coração cheio de fé, com lábios que louvam
e com olhos que enxergam a esperança mesmo na escuridão. Cada dia de espera é uma página sendo escrita na história do seu milagre. E quando o tempo de Deus se cumprir, você entenderá que valeu a pena cada oração, cada lágrima e cada ainda não. Senhor, agora que o meu coração aprendeu o valor da espera, eu quero declarar diante de Ti e diante do céu, eu confio no Teu tempo. Mesmo quando não compreendo o que estás fazendo, eu escolho acreditar que os Teus planos são melhores do que os meus. Eu coloco diante de Ti tudo o que sou, tudo o que espero e tudo o que ainda não entendo, porque sei que em Tuas mãos nada se perde, tudo se transforma. Hoje eu decido não viver pela pressa, mas pela fé. Decido não murmurar, mas agradecer. Decido não duvidar, mas descansar na Tua fidelidade. Eu sei que o tempo de espera é o campo onde Tu fazes brotar as maiores bênçãos, e eu quero florescer nesse solo firme e confiante, cheio de esperança. Como diz a Tua palavra em Abacuque 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, apressa-se para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa é o meu consolo. Mesmo quando parece demorar, eu sei Tu virás. O Teu tempo é perfeito, e o Teu propósito nunca falha. Por isso hoje eu declaro, eu esperarei por Ti, com o coração em paz, com os olhos fixos em Ti, e com os lábios cheios de louvor. Senhor, transforma o meu tempo de espera em um altar de adoração. Que cada dia seja uma semente de fé plantada em Tua presença. Que eu nunca perca a esperança, mesmo que o caminho seja longo. E quando o Teu tempo chegar, que eu possa reconhecer cada segundo valeu a pena, porque foi o Teu amor que me sustentou. Se esta oração falou ao seu coração, escreva Amém nos comentários como uma declaração de fé, dizendo: eu confio no tempo de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que também precisa aprender a esperar. Deixe o seu pedido de oração, pois queremos orar com você e por você. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo palavras e orações que fortalecem a sua fé todos os dias. Que o Deus da esperança encha o seu coração de paz e confiança, e que enquanto você espera o Senhor, o abrace com o amor dele e o prepare para o novo que está chegando. Em nome de Jesus. Amém.